Aleluia! Glória a Deus! Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Eu quero mais uma vez ler aqui o texto que eu já li, para podermos aqui, em poucas palavras, trazer aqui uma meditação aos nossos corações, nessa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos concede, no livro de Marcos, capítulo 9. E o versículo de número 17 é o versículo que eu apenas irei ler. Glória a Deus. 16 e 17, fala assim: perguntou aos escribas que é que discutis com eles. E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Amém? Glória a Deus. Tome o seu assento nessa oportunidade gloriosa. Eu quero aqui agradecer, em primeiro lugar, ao meu Deus, por me permitir estar aqui nessa noite mais uma vez. Também ao nosso pastor, que não está presente, que nos incumbiu de estarmos aqui e também está ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações, visto que o Força Maior não está conosco, pois de forma urgente ele teve que participar de uma reunião e não pôde estar conosco nessa noite, mas graças a Deus que temos o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, que está conosco nessa ocasião. Glória a Deus. A Bíblia nos fala: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu se faço presente. Amém? Quero trazer, meus amados, em rápidas palavras, uma meditação aos nossos corações, quando o Senhor não está presente. Parece até uma incógnita quando nós falamos essa palavra, quando o Senhor não está presente, pois nós sabemos que o nosso Deus, Ele está presente em todo lugar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, como a Trindade, como Deus, está presente em todo lugar. Mas quando eu falo, quando o Senhor não está presente, eu quero trazer para o físico. Nós observamos que o Senhor Jesus esteve lá no passado, há mais ou menos mais de 2000 anos atrás, ele esteve presente com o homem. E teve ocasião que ele não estava presente, como nós lemos aqui nessa oportunidade, quando o Senhor não estava presente. E, meus amados, e o que muitas vezes leva Deus se afastar de nós, ou nós se afastarmos de Deus, de forma que tanto Deus, como o Espírito Santo, como Jesus, muitas vezes se faz ausente das nossas vidas. Um dos motivos, e é o motivo principal, é o motivo do pecado. O pecado é algo que nos destrói espiritualmente e mata o homem espiritualmente, e também isso nos afasta de Deus. Nós observamos lá no livro de Gênesis, capítulo de número 3 e o versículo 8, e observamos os versículos anteriores. Deus deu para uma ordem ao homem, para que o homem não participasse, não comesse da árvore que ali Deus tinha colocado no meio do jardim. E o homem, não sabemos quantos anos se passou ali ele sem tocar naquele fruto. Quem sabe ele sentiu desejo, mas ele, em obediência à palavra de Deus, não tocou naquela árvore, de forma que a sua esposa Eva, que veio a comer da árvore e deu ao seu esposo. E quando isso aconteceu, diz a Bíblia que na viração do dia, quando o Senhor Deus ali visitava o homem, diz a Bíblia que ele tinha comido da árvore, e quando ele assim fez, ele se tornou nu. E também se escondeu da presença do Senhor. Quando o Senhor procurou, aonde é que tu está, aonde estava ele? Ele estava escondido, ele se afastou da presença de Deus, ou seja, Deus, o pecado fez com que Adão se afastasse de Deus, e Deus já não estava presente na vida de Adão, de forma que o Senhor Deus, aleluia, Ele próprio
que foi a procura do homem. Se fosse deixar para o homem, eu imagino que até hoje o homem corria da presença de Deus. E assim é, meus amados, o pecado nos afasta da presença de Deus. E nós observamos aqui outra ocasião, nós observamos no caso de Sansão. Sansão, um homem de Deus, que Deus usou ele na época dos juízes, para poder trazer livramento à nação de Israel. Ele, que Deus promete a seus pais, que ele seria um homem, um nazireu de Deus. Um homem que não poderia tocar em algo morto, que não poderia beber bebida forte, que não poderia tocar em animal. E nos diz a palavra de Deus que ele cresceu, se tornou homem, não sabia o poder que estava na sua vida, e ele veio a conhecer, quando diz a Bíblia Sagrada, que ele indo a uma certa cidade, veio ao seu encontro um leão, e quando aquele leão veio ao seu encontro, ele pegou pela barba daquele leão, rasgou de alto a baixo. Era a força, que não dele, mas a força do Espírito Santo que estava sobre a vida dele. E diz a palavra de Deus que ele, depois, lá na frente, quando descia a uma cidade, se não me engano, chamada Dotã, diz a Bíblia que ele viu no esqueleto ou na ossada daquele leão, algo que ali estava presente, que era doce, que era abelha, ou seja, como é que fala, uma colmeia de abelha estava ali presente. Diz a Bíblia Sagrada que ele pegou ali, e ao pegar, meus amados, lógico que o mel era puro, mas aonde foi que a abelha foi criar a sua, como é que fala, colmeia mesmo? Não? Colmeia mesmo? Então, onde foi criar ali o mel? Ali, ao pegar, meus amados, com certeza ele tocou nos ossos daquele animal, um erro que ele tinha cometido. E aí, meus amados, começou a sua jornada de pecar. O seu erro não foi só naquele dia, mas foi uma sequência de erro que ele começou a cometer, que lá na frente ele veio sofrer a consequência. Beber vinho. Não diz a palavra de Deus que lá na frente, quando ele conheceu a moça, uma mulher, por nome Dalila, ali ela o embriagou. E aquela mulher, por muitas vezes, o persuadiu para que ele pudesse falar a ela qual que era o seu segredo, o segredo da sua força, a sua imensa força. Diz a palavra de Deus que ele, um certo dia, pegou uma queixada de jumento, também um animal morto, e com ela matou 1000 filisteus. Diz a Bíblia Sagrada, meus amados, que ele erra ao ser enganada por Dalila, contando o segredo para Dalila. E diz a palavra de Deus que ao ele falar o seu segredo, ele disse assim: sairei aos filisteus como das outras vezes. E quando ele assim pensou, meus amados, a Bíblia diz a palavra de Deus, que o Espírito Santo já não estava presente na vida de Sansão. Que tristeza, meus amados, para Sansão naquele momento, onde os seus inimigos vazaram os seus olhos, levou ele para a fortaleza dos filisteus, colocou ele como escravo, para poder moer ali no moinho, andar, e o povo criticava Sansão, criticava. Agora, quem sabe, aquele povo falava: aonde é que está agora a tua força, aonde é que está o teu Deus? Porque tudo começou por uma sequência que veio, meus amados, de pecado na vida de Sansão, e o Espírito Santo se afastou da vida dele. Aleluia, glória a Deus. Não brincamos, meus amados, com o pecado, porque o pecado traz consequências, muitas vezes aqui, e se não aqui, na eternidade. Todo mundo há de se comparecer diante da presença do Senhor. Temos que ter cuidado, meus amados, seja o que for. Temos que ter cuidado, uma agulha, um palito de fósforo, uma folha, não pegue, porque não é seu, você não comprou, não é o teu suor. É um pecado. E a Bíblia diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa, ou seja, um pouquinho de pecado estraga todo o teu corpo, te leva aonde? Te leva ao inferno. Então, o pecado nos afasta de Deus, e quando mais você pensa que Ele está contigo, Ele não está.
nós observamos aqui, na palavra de Deus, no livro de Marcos, no livro de Mateus, capítulo 18, ou seja, Mateus capítulo 8 e o versículo 23, Jesus, com os discípulos, e diz a Bíblia que ele tentou atravessar, ou seja, entrou num barco, cansado, entrou num barco para poder, naquele rio, ou seja, no mar da Galileia, diz a história que aquele imenso rio, que era um lago muito imenso, que a história diz que aquele lago tinha 21 comprimentos, 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura, e Jesus adentrou naquele barco. E, meus amados, a história diz que lá no mar da Galileia, cercada por montanha, a 200 metros abaixo do nível do mar, muitas vezes ali, como rodeada por montanha, naquele lugar é muito quente, o lago fica muito quente, e muitas vezes o vento frio se une, meus amados, com o vento frio, criando tempestade. E nessa ocasião aconteceu que veio essa tempestade. E quem estava lá no barco? Jesus. Porém, meus amados, Jesus estava lá no barco, porém, era como que ele não estivesse, porque eu imagino cansado, tantas coisas que ele realizou para o Senhor, quantas obras que ele fez. E a Bíblia nos fala que ele ali, naquele barco, dormiu um sono profundo, e os discípulos começaram a remar, naquele lago, começaram a remar, cada um remando, de repente, quem sabe, no meio do mar, o mar começou a criar onda, o vento começou a soprar, e não diminuía, cada vez mais aumentando. E os discípulos, preocupados, remavam, sem querer acordar Jesus, mas, meus amados, não teve opção, eles tiveram que clamar por Jesus. E quando eles clamaram por Jesus, ele logo veio ao socorro dos discípulos. Meus amados, muitas vezes, nós, quando estamos na dificuldade, é que clamamos por Jesus. Quem, meus amados, em uma ocasião extrema, gritou: Jesus, me socorre. Quantos de nós, muitas vezes, quando criança, uma vez fui fazer uma viagem, e de repente aquele carro que estava dirigindo começou a virar, e o primeiro nome que vem é o nome de Jesus. Por quê? Porque Ele é o nosso socorro, Ele é que nos auxilia. Quando clamamos a Ele, mas nós não podemos clamar por Jesus só no momento da luta, só no momento da dificuldade. Aleluia, clamar a Ele todo o tempo. E quando você clama por Jesus, saiba de uma coisa: Ele está ao seu lado, para poder te auxiliar, para poder te ajudar. E os discípulos clamaram por Jesus, apesar que ali ele estava, dormindo. Mas parece que o sono era tão grande, meus amados. E os discípulos, aquelas ondas não despertaram Jesus. As águas que entraram naquele barco não despertou Jesus. O que despertou Jesus foi o grito dos discípulos: Senhor, nos acorda. Ou seja, Senhor, nos socorre, porque estamos indo a pique. E Jesus, meus amados, estendeu as suas mãos, falou, aleluia, ao mar se aquieta. E aquela tempestade, aquele vento, as ondas que ali tinha, se tornou bravio. E os discípulos, que até então imaginavam, não conhecia Jesus, e falava: quem é este homem que até o mar e o vento lhe obedece? Aleluia. Quem é este homem que o mar e o vento lhe obedecem? Ele é o Criador, meus amados. É o Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus. E aqui, meus amados, nesse texto aqui, em que nós lemos nessa ocasião, aleluia, nós observamos que Jesus, mais uma vez, até então não estava presente na ocasião, meus amados, que os discípulos, aleluia, foram surpreendidos por um pai que pedindo socorro, aleluia, ao seu filho. E a luta que o seu filho passava era uma luta constante, sempre aquele espírito mau perturbava a vida daquela criança, um espírito mudo.
E o que acontecia é que aquele espírito mau lançava aquela criança no fogo. Era um desespero para o pai. O pai, quem sabe, tinha um trabalho e muitas vezes tinha que faltar. Muitas vezes no trabalho. Para quê? Para poder cuidar, aleluia, daquele filho. Aleluia. E, meus amados, os discípulos que sempre estavam com o Senhor. Aleluia. Estava com Jesus. Aleluia. Muitas vezes viram o Senhor repreendendo, aleluia, espírito que estava sobre o homem. Por exemplo, aquele homem, aleluia, de Gadara, que um espírito, uma legião de demônio perturbava a sua vida. E Jesus repreendeu aquele espírito mau. Aquela mulher corcunda, também pelo espírito mau, o Senhor curou, repreendeu aquele espírito mau. E ela tornou a andar novamente. Agora, essa ocasião em que os discípulos é surpreendido pelo aquele espírito, aleluia. E, meus amados, o que acontece? Jesus não estava presente na ocasião. Imagina a vergonha que os discípulos passaram, porque o Senhor ali não estava com ele para poder auxiliar, para poder ajudar. E agora os homens, os escribas discutiam com os discípulos, e Jesus, de repente, chega ali naquela multidão, surpreende a todos, e o povo olha para Jesus, e Jesus pergunta: o que é que vocês discutem com ele? E aquele homem, meus amados, prostra diante de Jesus, aleluia, para poder clamar, porque ele tinha pedido, aleluia, aos seus discípulos, aleluia, para que pudesse repreender aquele mal, aquele espírito mau. E acontece, meus amados, que eles não tinham a autoridade suficiente para poder repreender aquele espírito que estava sobre a vida daquele jovem. E de repente, meus amados, Jesus Cristo repreende aquele espírito mau que estava sobre a vida, aleluia, daquela criança, e entrega ao seu pai. Que alegria, meus amados, para o seu pai, que agora, por muito tempo, seu filho, aleluia, endemoniado, agora estava liberto, agora poderia falar, agora poderia abraçar o seu pai agora ele tem descanso, aleluia. Bom, meus amados, é quando o Senhor está presente. E quando é, meus amados, que o Senhor Jesus Cristo não está presente, meus amados, saibam de uma coisa: Jesus não está presente quando você, às escondidas, muitas vezes faz negócio errado. Saiba, meu amado, que Jesus Cristo não está presente quando você mente, quando você pega algo do seu irmão. Jesus não está presente, meu amado irmão, quando você comete erro, quando você sozinho em casa, muitas vezes, por meio da madrugada, pega o seu computador e começa a ver coisas que não agradam a Deus. Jesus não está presente. E a palavra de Deus nos fala que Ele, o Senhor, Ele é Espírito, e Ele importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. E ao mesmo tempo, Ele, o Espírito Santo, Ele, meu amado, Ele se afasta de nós, porque Ele é santo. Ele é santo, aleluia. Aleluia. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quando você negocia, muitas vezes, querendo, como é que se fala? Querendo lucrar, muitas vezes injustamente, o Senhor não está presente. E muitas vezes, aleluia, quando você olha, você fez algo e você não convidou Jesus. Senhor, me auxilia aqui nesse negócio. Vou vender aqui uns negócios aqui, vou comprar. Senhor, me auxilia, me ajuda. Quando muitas vezes você não o convida a Jesus, e passa o tempo, você vai para frente: eu não orei, eu não busquei a presença do Senhor, eu não falei com Jesus, e agora estou passando por essa situação. Aleluia. Glória a Deus. Convida Jesus para poder estar na tua vida todo o tempo, todo instante, onde quer que você esteja, no seu trabalho, na sua casa, no seu lar, que Ele seja a pessoa principal para poder habitar ali. Senhor, habite aqui, esteja aqui na minha casa, esteja no meu lar, e você irá sentir a presença do Espírito Santo. E quando alguém,
aleluia, o te convidar. Ou seja, quando você visitar a casa de alguém, muitas vezes você não vai estar lá sentado na casa para poder falar de A ou de B, mas vai poder falar das bênçãos do Senhor, das coisas do Senhor, e ali o Senhor vai estar presente. E muitas vezes, sabe o que vai acontecer? Você vai para o relógio, rapaz, já passou 1 hora, já passou 2 horas, o que está acontecendo? É porque aqui nessa casa tem o Senhor, aqui nessa casa tem Deus, aqui nessa casa tem um Pai, tem um Filho, tem um Espírito Santo, tem a presença de Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Meus amados, quando o Senhor não está presente, passamos por vergonha, passamos por vexame, passamos por tristeza, passamos por angústia, aleluia. Mas quando Ele está presente, meus amados, como lá no princípio, Ele faz vestes novas para o homem, assim Ele fez para Adão, deu vestes novas para Adão. Quando o Senhor, meus amados, Ele está presente agora conosco, aleluia, diz a palavra de Deus que Ele levanta as suas mãos ao mar, e o mar se aquieta, mar, tempestade vai embora, luta vai embora, vem bonança, aleluia, glória a Deus. Aleluia, quando o Senhor está presente em nossas vidas, meu amado irmão, espírito mau não nos perturba pelas madrugadas, espírito de opressão, de angústia, coisas ruins Deus repreende. Por quê? Porque Ele está presente em nossas vidas, aleluia, glória a Deus. Ai, aleluia, meu amado, o Senhor Jesus, Ele é Deus, Ele está em todo lugar, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele sabe, Ele contempla muitas vezes, quando você, muitas vezes, Ele está ali, está só olhando, muitas vezes, quando muitas vezes nós praticamos o mal, porque os seus olhos é como chama de fogo, aleluia. Ele está em todo lugar, porque, como eu já falei, o nosso Deus, Ele é todo-poderoso, onipotente, onisciente e onipresente, aleluia. É bom, meus amados, ter a presença dEle em nossas vidas. É bom quando você muitas vezes está na sua casa, quando você dobra o joelho, quando você está no trabalho, e quando você começa ali, sozinho, você e Deus, aleluia, sentindo a presença real do Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus, é você e Deus, ninguém mais, onde quer que você esteja, aleluia, seja, como diz a palavra de Deus, luz, glória a Deus, onde quer que você esteja, seja luz, seja testemunho, não deixe ninguém olhar para você e falar, isso aí é o crente lá de Sameville, seja testemunho, seja servo, seja crente, seja verdadeiro, aleluia. Aleluia, glória a Deus, não somente aqui, mas porque você é servo de Deus, você não somente crê, como diz a palavra, crê que estremece, você é crente, servo de Deus, lavado, comprado, redimido pelo sangue dele, ele te comprou, para você ser diferente. Se você ainda não é, comece a buscar ele. Senhor, me transforma, muda a minha vida, entra na minha vida, trabalha na minha vida, nas minhas emoções, Senhor, em nome de Jesus. Ai, xarandarabassuriandaraia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Colocamos-nos de pé, meus amados, o tempo já se foi. Aleluia. Glória a Deus, quando o Senhor não está presente. Meus amados, não deixa Ele se afastar da tua vida. Não deixa. Não deixa Ele, o Pai, o Filho, se afastar da tua vida. A Bíblia nos fala, aquele que disser que não peca é mentiroso. Mas temos quem? Temos um advogado para poder nos perdoar, dobrar o joelho. Senhor, me perdoa, eu errei. Eu quero subir no arrebatamento, não quero ficar aqui não, me perdoa. Seja servo, seja testemunho, seja luz. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar nessa oportunidade. Não sei se tem algum aviso, só um aviso assim. Sábado, vamos ter a nossa oração, a partir das
6 horas da manhã, acho que até às 7, se não me engano. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai eterno, Pai grande, Pai poderoso, Pai criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, em nosso meio. Obrigado pela Tua igreja aqui em Samiville. Obrigado pelas demais congregações desse ministério. Venha guardar, ó Deus, cada pastor, cada servo Teu, cada membro dessa congregação, cada crente, cada servo que é luz, que é testemunho do Senhor. Venha guardar, venha livrar cada um de todo o mal, Senhor Jesus. Venha guardar a Tua igreja, venha abençoar de forma especial nossas vidas. Ó Pai, Te louvamos pela palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações, que o Senhor venha falar de forma maior, de forma especial em cada coração. Ó Deus, nós Te louvamos por essa noite que aqui passamos em Tua presença. Queremos ser gratos a Ti por essa noite maravilhosa, por poder estar aqui. Ó Deus, despede Teu povo na Tua paz. Ó Deus, nos livra de todo mal, na nossa caminhada, nossa jornada, nos livra do acidente. Ó Jesus Cristo, se conosco, seja a nossa paz, seja a nossa alegria. Ó Pai, seja conosco sempre, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor. Obrigado por essa oportunidade maravilhosa. Oramos, ó Deus, nessa noite pelos enfermos, pelos doentes, por aqueles que estão com problemas, com dificuldade, que o Senhor venha curar, sanar e abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Faça com a sua mão. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo do Senhor. E o povo abençoado diga: glória a Deus. Deus abençoe.